Alô? Bom dia a todos. Vamos dar início ao segundo dia do nosso encontro, sob o tema Por uma filosofia cristã na educação. Como diretor do Centro de Estudo John Knox, eu quero reiterar as boas-vindas a todos, agradecendo a presença dos nossos professores, convidados, e também dos nossos palestrantes que têm valorosamente contribuído para esse encontro. E eu quero também convidar o nosso presidente para dar uma palavra de oração, também de agradecimento a Deus por essa oportunidade, por esse momento, esse evento. E em seguida já vou passar a palavra para o professor Wilson, que estará conduzindo, né, dando sequência, continuidade a nossas programações. Ok? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu que és Deus bondoso, Deus gracioso, Deus soberano, Criador e mantenedor de tudo que há, sustentador da Tua própria criação e que sustentas também, ó Deus, as nossas vidas, preservas as nossas vidas, guardas também nossa vida, nossa alma, nosso coração. Tu que também és um Deus remidor, resgatador, salvador, e que pela Tua infinita bondade e graça, ó Deus, alcançaste o nosso coração, transformando e nos convertendo, ó Deus, nos chamando das trevas para a Tua maravilhosa luz. Nós Te louvamos, ó Deus, nesta manhã, e queremos louvar e glorificar o Teu nome, ó Deus, por reconhecermos o que Tu és, Deus soberano, Deus majestoso, grandioso. E assim, ó Deus, através das nossas vidas e das nossas bocas, queremos confessar a Ti e submeter também, ó Deus, a nossa vida em submissão à Tua vontade, à Tua palavra revelada. E queremos confessar, ó Deus, a Tua soberania, o Teu reinado absoluto sobre tudo que há. Pois Tu és o Criador, Tu és aquele que deste vida, deste ordem e deste a existência a tudo que existe, o que pode ser perceptível aos nossos olhos, sejam as coisas naturais como as coisas espirituais, os próprios seres espirituais, ó Deus. Tu és aquele que criaste tudo e como tal, Senhor, tens domínio absoluto. Nós Te louvamos, ó Deus, por estes momentos que temos passado aqui, considerando, ó Deus, sobre a possibilidade de termos a nossa vida toda movidas e direcionadas pela Tua palavra, considerando, ó Deus, sobre a possibilidade e a realidade mesmo de podermos submeter todo o nosso pensamento e levar cativo, ó Deus, a obediência de Cristo, a reconhecer todas as necessidades e implicações do Teu Evangelho e de Cristo em cada área, em cada centímetro da nossa vida. E assim Te suplicamos, ó Deus, que Tu sejas gracioso mais uma vez aqui, nesta manhã. Que tudo aquilo que seja dito aqui, ó Deus, sirva para este propósito, para nos encorajar, nos relembrar e nos ensinar em que caminho devemos andar e como podemos fazer, ó Deus, para termos redimidas todas essas áreas do conhecimento e da ciência. E assim, ó Deus, também contribuir para a proclamação do Teu reino, contribuir, ó Deus, para a formação de homens, crianças, mulheres que temem ao Senhor, reconhecendo a Ti como Deus soberano,
Deus que mantém tudo sob a sua mão. E assim, ó Deus, possamos, como escola, não apenas ensinar, não apenas educar, não apenas alfabetizar, mas reforçar, ó Deus, aquilo que temos aprendido dos púlpitos das nossas igrejas, ó Deus. A tua soberania, o teu reinado e que tudo pertence a ti. E assim, ó Deus, te suplicamos que sejas bondoso e gracioso e que esse segundo momento, essa segunda palestra, possa nos conduzir a isso e possa motivar também o coração de todos aqui presentes. É o que nós te suplicamos, ó Deus, te pedindo perdão pelas nossas faltas, pelas nossas negligências, pelos nossos pecados, mas suplicando a Ti graça e misericórdia, ó Deus, para vivermos em obediência a Ti. É o que nós te pedimos em nome de Cristo, único e soberano Senhor. Amém. Bom dia a todos. Queria apenas, nesse momento inicial, apresentar a nossa palestrante desta manhã, a nossa irmã Caris Anglada Davis, e ela serve ao Senhor na Congregação Presbiteriana em Boas Novas, em Rondon do Pará. A formação dela é de pedagoga e pesquisadora na área de educação cristã reformada. Ela também tem alguns livros já editados e também ela faz parte de um grupo de blog de educacional Maçãs de Ouro na Árvore da Vida e é colaboradora da editora Nox Publicações. Então a Cara está aqui, né? Que Deus possa abençoá-la muito neste momento e que todos nós possamos ser enriquecidos, como o presbítero Zoênio orou, enriquecidos, não só a nossa mente, mas a nossa vontade também possa aceitar a prática daquilo que temos ouvido aqui desde ontem e vamos ouvir hoje também. Ela vai falar, é uma primeira palestra, nós vamos ter, como tivemos ontem, um intervalo para um coffee break e depois vamos ter uma segunda palestra e só depois da segunda palestra nós vamos abrir para as perguntas. Aquelas pessoas que já quiserem anotar suas perguntas, podem ir anotando de acordo com aquilo que for ministrado. E no final, né, depois da segunda palestra, que deve começar por volta das 10 horas, nós vamos ter esse momento onde a Caris vai poder responder alguns questionamentos, algumas dúvidas que possam surgir durante as palestras. Então, quero passar a palavra à professora Caris para usá-la conforme o Senhor a conduzir. No final da palestra. Tá bom aqui. Isso aqui. Isso, coloca isso. Vê se consegue isso. Sei. Bom dia. Tá dando para ouvir? Minha voz está meio rouca hoje, mas eu queria primeiro agradecer a Paves, o convite também, né, por estar aqui. É um privilégio, é uma honra, mas também é uma responsabilidade muito grande. Eu vejo estar diante dos meus professores, progenitores, pais. Então, é uma honra mesmo. Eu digo, a gente sente um pouquinho a falta do papai aqui dizendo assim com a cabeça que sim ou que não, né? Então a gente fica com aquela responsabilidade assim, né, de estar no caminho, né? E a gente tem que agora andar com os próprios pés, de certa forma. Então, a responsabilidade aumenta, né? Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui, a hora que seja, né, a vontade de Deus, até porque é uma escola que me formou, eu devo a minha formação a essa escola, então é uma alegria poder estar aqui, né, e contribuir de alguma forma, retornar, né. Eu queria começar fazendo uma pequena indicação de materiais.
Esse ano nós tínhamos lançado esse CDzinho há um tempo atrás, né? Maçãs de Ouro. E esse ano saiu esse CDzinho, O Mundo de Meu Pai. E ele é um CD de hinos, bilíngue também, que nem o outro. E a gente acabou usando ele para fazer uma homenagem para o papai também. Então, quem quiser adquirir material para criança, né? Não é nada muito profissional não, mas tem hinos familiares para a criança ouvir. E outra coisa é que uma irmã nossa da igreja lá de Rondon está abrindo uma publicadora educacional, de materiais educacionais, na linha Cristã Reformada para criança. Abriu esse ano. E esse é o primeiro material, o primeiro livrinho deles. A gente trabalha junto, quando tem, né, coisa para traduzir, a gente ajuda. E Histórias Bíblicas para Criança, da Catherine Voss. Ela era esposa do Gerardo Voss, né, um teólogo. E eu gosto muito desse livrinho dela. Na verdade, é um livro grosso. Esse aqui é o primeiro volume. Então, vão ser 3 volumes de Histórias Bíblicas para Criança, como contadas por uma mãe a seus filhos. Eu gosto muito, uso, mas é bom para professores também. Então, eu queria indicar. Está com uma banquinha ali embaixo, onde vocês podem adquirir também. Bom, eu vou começar com os alertas também, que nem o Ivo fez ontem. Eu também não sou especialista, né, no Doivers. Também não sou professora, não estou acostumada. O Ivo lá pelas tantas, né, ficou bem desenvolto aqui. Eu acho que eu não vou chegar nesse ponto, mas também estou com a fala ruim. Mas eu espero que o assunto seja interessante o suficiente para vocês continuarem prestando atenção e também, se os slides, as letras estiverem pequenininhas demais, vocês podem tentar chegar mais perto. A gente não tem muita noção, não tem muita prática com isso, então talvez vai estar pequenininho, mas vai servir ao menos para mim seguir aqui, né? Então, é isso. Eu descobri o tema, né, o Doivert e esses assunto da filosofia cosmonômica, logo depois de ter feito o meu trabalho sobre História e Filosofia da Educação Cristã, né? E na época a gente tinha estudado Kuyper, né? Porque quando a gente estuda a herança reformada nos países que tem essa herança reformada, essa origem, né? Como é que a educação foi influenciada pela reforma nesses países nos anos depois, né? Do século XVI, XVII. E aí quando a gente chegou na Holanda, né? A gente vê ainda uma herança tão importante com Kuyper, é o nome mais conhecido, mas aí pesquisando um pouquinho mais sobre isso, a gente foi ver as outras conexões, como o Van Prinsterer, que o Ivo apresentou ontem, e o Doivert eu achei tão interessante na época que eu até fiz um artigozinho sobre o tema, acabei nunca publicando, mas eu achei bem interessante as implicações que o pensamento dele tem para a pedagogia de um modo geral e para a educação cristã também. Eu achei assim muita coisa boa. Então, o que eu vou apresentar para vocês é uma introdução ao pensamento dele. Eu mesmo nunca consegui ler muita coisa dele. Então, vai ser simplificações também, como o Ivo falou. Certo? Mas espero que seja ao menos uma ignição, né, para vocês depois pesquisarem mais temas e se aprofundarem, se for o caso. Tá? Então, vamos lá. O nosso tema é Em Busca de uma Pedagogia Reformada, as contribuições e soluções educacionais de Hermann Doivert. Ele mesmo não tratou da educação cristã. Então, aqui são outros autores, né, pedagogos, que viram a importância da sua filosofia reformada para a educação. Né? E é isso mesmo que ele se propunha, que as pessoas nas suas áreas desenvolvessem a partir desse sistema dele. E vão ser baseadas na sua visão de homem, da realidade e do conhecimento. Tá? Então, essa palestra 1, a gente vai começar com uma breve introdução. O Ivo falou um pouquinho disso ontem, mas se tiver pessoas aqui que não estiveram, né, a gente vai falar sobre o contexto, vida e obras. Depois a gente vai falar de uma visão doiverdiana de educação. Sua visão de homem, as implicações educacionais, visão de realidade e as implicações educacionais, sua visão de conhecimento e suas implicações. Tá? E depois
a gente vai, no meio disso, comentando o que são contribuições e quais foram algumas soluções que ele dá a certos problemas da pedagogia. Certo? Eu comecei com esse versículo que diz: porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 1, 19 a 20. Porque é isso que o Doived tentou fazer, buscar uma visão de mundo, né? Uma visão da realidade que fosse unificada em Cristo. Então, o contexto, né, da vida de Doived foi esse desenvolvimento da educação reformada na Holanda. Né? A Holanda, com o Sínodo de Dort, eles, no século XVII, né, eles continuaram sempre desenvolvendo os princípios reformados na luta contra o arminianismo, inclusive com uma reforma educacional, tentando aplicar mesmo regras. No Sínodo de Dort, uma parte dele foi dedicada a como podemos promover escolas cristãs aqui na Holanda. Os holandeses também, nessa época, se destacaram por um equilíbrio entre o desenvolvimento da piedade, o desenvolvimento doutrinário e intelectual. E, com isso, eles tiveram esse poder de enfrentar os tempos, né? Como o Ivo apresentou ontem, a questão da a mentalidade por trás do iluminismo. Né? Então, eles tinham essa formação equilibrada. Tem uma citação aqui, no próximo slide, eu vou colocar aqui rapidinho. Segundo Robert Godfrey, os Países Baixos têm sido um centro de vida, pensamento e renovação calvinista. E os calvinistas holandeses têm trazido várias contribuições à comunidade da reforma ao longo dos séculos. Ele resume: os calvinistas holandeses nos proporcionaram um modelo de coragem e fidelidade na luta da Holanda pela sua independência da Espanha no século XVI. Confrontaram e responderam à ameaça da teologia arminiana no Grande Sínodo de Dort, no século XVII. Proferiram palavras proféticas oportunas à sociedade pós-revolucionária da Europa moderna, no século XIX ao XX, pela obra de Guilherme van Prinsterer e Abraham Kuyper. O calvinismo holandês recente tem inspirado os esforços filosóficos e enciclopédias de Herman Doived. Então, voltando aqui, Herman Doived ele nasceu em 1894, né? Chegou até próximo aqui dos nossos tempos, 1977, que nem o Ivo falou, você acha até videozinhos dele na internet. Ele foi um dos principais representantes da filosofia reformada calvinista no século XX. E ele desenvolveu seu pensamento em cima do pensamento de Van Prinsterer, de Kuyper e outros que estavam trabalhando junto com ele, ali na Holanda. Então, ele é praticamente, ele e o Vollenhoven, ele era seu cunhado. Eu fico sempre casado com a sua irmã, eu acho. Eles que são conhecidos como os fundadores dessa filosofia reformada. Eles buscaram criar associações, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, para desenvolver uma filosofia reformada para os nossos dias. Tá? Então, vamos apenas ressaltar alguns pontos principais da sua filosofia. Um pouquinho mais da sua vida. A influência, né, dele foi do neocalvinismo. O Ivo explicou isso, né, o que foi ontem, essa busca de aplicar os princípios calvinistas da reforma às várias áreas da vida, da política. Né? Abraham Kuyper se tornou primeiro-ministro e ele se viu assim: eu sou cristão, como é que eu faço, né, para aplicar os princípios da minha fé à política, né? À educação, ele lutou muito pela educação. Como é que a gente faz, né? E a gente sabe que o Kuyper, ele defendeu que a separação do Estado, né, da Igreja, das diferentes esferas, ele é conhecido por isso, mas ele queria que as pessoas, que cada cristão, dentro da sua vocação, fosse atuante nas esferas da política, da religião, da escola, aplicasse individualmente, não tanto institucionalmente. Né? Mas esse que é o contexto. Né? A formação do Doived é interessante. Ele é conhecido, citado como homem de fé simples e profunda, e foi grandemente influenciado pela fé e pelo cristianismo cultural de seus pais. Cultural é essa questão. Então, os pais dele, o pai eu acho que era um contador, não era teólogo, assim, mas ele era muito empolgado com as doutrinas, né, da fé reformada.
com os periódicos que Kuyper produzia, sempre estava lá na casa, ele lia desde criança, recebeu essa formação reformada. Na época foi para escolas reformadas, a gente vai ver aqui. Se dedicou às artes, à música, tornou-se pianista profissional. Veio também a dominar as línguas clássicas, literatura e história. Aos 18 anos foi estudar na Universidade Livre de Amsterdã, que era uma instituição confessional reformada criada por Abraham Kuyper. E lá ele se dedicou à filosofia do direito. E nesse contexto ele descobriu que havia muito conflito entre as diferentes abordagens à filosofia legal, e isso o tornou convencido da necessidade de uma fundamentação e insights genuinamente cristãos e baseados na Bíblia. Então, ele se viu como muitos de nós nos vemos na faculdade, né? A gente tem a nossa fé, a gente chega ali, mas tudo que a gente ouve não combina, parece que a gente está em outro mundo, a nossa língua não é a mesma. E ele disse, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Então, ele expressou esse desejo de elaborar os fundamentos filosóficos da ciência e do desenvolvimento de uma posição teísta, seguindo as linhas calvinistas. Então, ele foi pastor por um tempo, depois se tornou diretor do Instituto de Pesquisa do Partido Antirrevolucionário. O Ivo introduziu isso na palestra dele ontem. Esse partido resolveu criar um instituto de pesquisas. E aí o Doivert se tornou logo, acho que o que era, acabou falecendo ou saiu, e ele se tornou o presidente, escreveu muitas obras sobre história e ciência do direito, foi membro da Academia Real Holandesa de Ciências, cofundador da Associação para a Filosofia Calvinista e editor-chefe da revista Filosofia Reformada. Certo? Só para mencionar essas obras principais dele, No Ocaso do Pensamento Ocidental, é uma obra introdutória ao seu pensamento. Nela ele trata da pretensa autonomia do pensamento teórico, quem estava aqui ouviu sobre isso ontem, sobre a norma da história, o sentido da história, ele buscou tratar disso, que nos permitiria compreender e julgar os processos históricos como reacionários ou progressivos, a ligação entre a teologia e filosofia como atividades distintas, mas não autônomas, e ambas reguladas pela palavra de Deus. Ele tratou sobre o que é o homem, a necessidade do autoconhecimento a partir do conhecimento de Deus, cuja palavra prescruta o centro religioso do homem, que é o coração, e pode redimir o seu conhecimento para compreender a verdade sobre si mesmo e sobre o mundo. Outra obra muito grande dele é a New Critique of Theoretical Thought, a Nova Crítica do Pensamento Teórico. Nesse livro, ele tenta formular toda uma cosmologia teísta. Então, a obra dele, o Ivo falou ontem, tem duas partes. Primeiro, ele faz uma crítica das filosofias vigentes, depois ele tenta propor uma solução. Difícil alguém ter coragem de fazer isso, mas ele teve. Então, ele, que é uma cosmologia, uma visão de mundo teísta, é o que nós estamos procurando. Ele investiga o papel do pensamento teórico, faz uma crítica à história da filosofia, apontando os problemas e dualismos, que nem o Ivo apresentou ontem, e constrói uma base filosófica alternativa. A sua base reivindica ser autocoerente, comprometida com os princípios, pressupostos cristãos da existência do Deus da Bíblia, do motivo criação, queda e redenção, e suficientemente profunda para explicar a natureza da realidade, a metafísica, o problema entre os universais e os particulares, que é um problema básico da filosofia, as leis que dão sentido à realidade, o relacionamento entre os seres, a natureza essencialmente religiosa do homem e a natureza do conhecimento humano. Então, ele realmente se propõe a fazer a obra de um filósofo bem completa, tratando dos principais temas filosóficos, antropologia, a realidade, o que é, e responder as perguntas básicas. Era sua intenção propor um sistema que explicasse a unidade e a diversidade do que nós experimentamos, que explicasse todas as ciências do conhecimento e que explicasse a nossa experiência do dia a dia. E com isso ele queria também algo que falasse aos debates intelectuais em seus próprios termos e ao mesmo tempo tornasse Deus relevante para eles. Assim, ao fornecer as bases e ao encorajar o desenvolvimento da filosofia reformada nos diversos aspectos, esse hábil pensador intencionava não que os reformados se fechassem em uma cultura e em uma filosofia que só teria validade para eles. Olha o que ele queria. Ele não queria que a gente criasse uma filosofia reformada que seria só para os reformados. Não era bem isso.
ele queria que nós, providos do arcabouço filosófico necessário, nos destacássemos nas nossas áreas e vocações, né? É exemplo do que ele mesmo fez na sua área de filosofia, através de contribuições eruditas ou práticas que consideram e glorificam a verdade de Deus e façam a sua luz brilhar nesse mundo incrédulo, com vistas à conversão deste e à promoção do reino de Deus em todas as esferas da existência. A gente vai ver como é que ele vai tentar fazer isso. Então vamos lá, a gente vai tratar um pouquinho de uma visão doiverdiana da educação. Eu vou tentar só apresentar alguns princípios da filosofia dele e logo aplicar para a educação. Então, o que vocês não entenderem é porque, assim, o certo, né, era a gente falar de toda a filosofia dele e depois aplicar para a educação. Mas como eu resolvi fazer logo aplicando, vai ter coisas talvez que na próxima explicação vocês vão entender um pouco melhor. Tá? Bom, vários estudiosos e educadores têm tentado aplicar a proposta de Doivert, né, para muitos aspectos da filosofia educacional, da prática educacional. Então, Mark Rogers, no Curriculum Unmasked, Harold van Brummelen, Stuart Fowler, um livro de Van Brummelen e Van Dijk, a maioria são holandeses, né? Bruce Werne e Andrew Barsden também. E aqui no Brasil, Guilherme Carvalho, em Educação Teonômica. As implicações do pensamento de Doivert são tão amplas, profundas e variadas. Então, vocês vão ver isso. Eu vou aplicando para a educação em vários pontos. Vai ficar um pouco solto no início. Na segunda palestra, eu vou tentar juntar e sintetizar algumas lições. Mas é muito variado. Mas Barsden sugere que uma visão doiverdiana da educação provavelmente seria baseada nas 3 partes principais do seu pensamento. Sua visão da humanidade, sua visão da realidade, né, que é metafísica, especialmente seus aspectos, a gente vai falar um pouquinho disso, a teoria dos aspectos dele, e a sua visão de conhecimento e de pensamento, que é a sua epistemologia. Então, vamos começar com a antropologia de Doivert. O que é que o Doivert acreditava sobre o homem, né? Eu não coloquei aqui a parte da teologia, o que ele acreditava sobre Deus, porque está incluso aqui, né? Só por questões didáticas. Então, a gente vai falar do que é que ele cria sobre Deus quando a gente fala do que é que ele cria sobre o ser humano. Então, ele começa dizendo que a importância de conhecermos quem somos como seres humanos. Ele diz que esse conhecimento, né, não vem de filosofias ou teorias científicas, porque não é teórico, mas precisa vir de um absoluto, que é a revelação de Deus e a obra do Espírito no coração humano. Então, se a gente quer saber quem é o homem, a gente precisa primeiro saber quem é Deus. É isso que era uma das bases do pensamento dele. Senão, nós não sabemos quem nós somos. E ele dizia que todo homem tem uma consciência de Deus inata, né? Nossa consciência. Ele dizia, na verdade, para o homem é mais fácil conhecer primeiro a Deus do que conhecer a qualquer outra coisa. O conhecimento, o homem foi feito com essa ideia de Deus dentro de si, né? Então, ele foi feito para olhar para o mundo e conhecer a Deus, e saber que existe um Deus, e a partir daí entender o mundo, entender a si mesmo. Então, ele diz, Deus é conhecido melhor e anteriormente a qualquer outra coisa ou pessoas. E ele usa muito esse texto das Institutas de Calvin, logo na abertura de Calvino, né? Calvino também dizia que quase toda a soma de nosso conhecimento, que de fato se deva julgar como verdadeiro e sólido conhecimento, consta de 2 partes, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Como, porém, se entrelaçam com muitos elos, não é fácil, entretanto, discernir qual deles precede ao outro e ao outro origina. Então, o que ele dizia? Que a identidade do homem e de todos os outros seres criados não está em si mesmo, mas está em sua relação com Deus. É o entendimento de Deus que capacita o homem a ver a revelação de Deus na criação. O homem, então, é visto a partir da revelação. Então, aqui é outra... Então, primeiro ponto, né, da antropologia de Doivert. Para a gente saber quem nós somos, nós precisamos saber quem Deus é. E, segundo, ele vê o homem a partir da revelação desses estágios, né, desse motivo base que ele descobriu, como o Ivo apresentou ontem, como um ser humano criado por Deus, caído, redimido
e glorificado. Então, nós precisamos conhecer o homem. Para entender o homem, a gente tem que saber dessa história da redenção. Ele diz também que o homem traz a imagem de Deus. Ele enfatiza muito a questão da criação, como o homem foi criado à imagem de Deus, pessoal, moral, funcional. E ele diz que o mundo traz a imagem do homem. Então, o homem é esse elemento que é o representante de Deus no mundo, né? O que Deus é para o homem, ele é para o mundo, de certa forma. E para isso, o homem ele é um mediador. Ele possui esse elemento supratemporal, que é o coração, capaz de se relacionar com Deus, e um temporal que se relaciona com a criação. E por isso o homem foi colocado no centro da criação, né? Ele é o único ser que contém todas as funções modais. A gente vai estudar isso aqui, o que é isso, tá? A natureza só tem sentido, então, por causa do homem. Ela foi feita para nós, né? É o homem que vai interpretar e vai compreender a natureza e saber governá-la. E outro aspecto, ele vê o homem em sua integralidade. E diz a humanidade do homem não está na sua racionalidade, né? Que é o que a história tem chegado, né? No último ponto é dizer que o homem, a essência dele é que ele é racional. E ele dizia, não está na racionalidade, nem na moralidade, mas na totalidade do que ele é, no fato de ter sido criado à imagem de Deus em todas essas áreas. E o centro do ser humano é o coração. Então, ele diz que o coração é o centro da existência humana, né? O pecado atingiu o coração, e porque o pecado atingiu o coração do homem, o relacionamento dele com Deus, todas as áreas da sua vida foram afetadas, e da mesma forma, né, Cristo, segundo Adão, redime o coração humano e com ele toda a existência humana e toda a natureza também. Então ele vê essa ligação, né? A natureza existe para o homem é representante de Deus. Não sei se está ficando bem claro, mas acho que aos poucos vai se clarificando. Então, o ponto principal dele, da antropologia, é essa: o coração, e não a razão humana, é o verdadeiro princípio do pensamento teórico. Então, ele busca resgatar essa relação religião-pensamento teórico. Tá? Ele é chamado, Guilherme de Carvalho diz que ele foi um crítico e reformador da razão. Né? Não que ele quis desprezar a razão, mas ele quis colocá-la no seu devido lugar. Né? Não sei se quem era aqui da igreja lembra quando o papai estudou sobre antropologia também, né? E ele chegou, partindo dos textos bíblicos e comparando, que como a essência do ser humano está no coração, né? A nossa alma é composta como se fosse de três áreas, né? 3 funções básicas, né? É difícil dividir, mas para a questão didática a gente divide, que é a mente, o coração e a consciência, né? Como se fossem os 3 poderes. Né? A mente seria o poder mais executivo, o coração seria a sede, legislativo, ele é o centro mesmo do ser humano, o nosso eu, é o nosso coração, e a consciência seria o judiciário, digamos assim. Né? Então ele mesmo diz que essa foi a chave assim, do seu pensamento. Tudo mais se baseou em descobrir a natureza mesmo do ser humano, que a essência é religiosa, está no coração, está no seu relacionamento. E a função principal do coração é se relacionar com Deus. A união com Deus. Né? Então, quando isso é afetado, todas as outras instâncias do homem são afetadas. Né? É a raiz. Quando a raiz está estragada, tudo mais se estraga. E da mesma forma, quando Cristo e o Espírito Santo trabalham na regeneração do homem, tudo é resgatado. Né? Então, isso aqui é um resuminho da antropologia do Doivert. Vamos falar um pouquinho das consequências educacionais que essa antropologia traz para nós. Primeiro, para a visão do aluno, do professor, da sociedade, a visão da pessoa. Né? Na educação, trata com pessoas. O professor é uma pessoa, o aluno é uma pessoa, a gente está falando de pessoas, está interpretando história, enfim. Né? Então, qual que deve ser a nossa visão de homem, segundo Doivert? Vê-lo sempre como criado, caído, necessitado de redenção. Aquele tripé, né? Criação, queda e redenção, para que ele possa cumprir seu papel no mundo. A sua formação deve ser integral e total a partir do coração. Então, quando a gente educa o coração, que nem aquele livro do Ted Tripp, né? Que é sobre educando o coração da criança.
Então, quando você foca no coração, automaticamente, praticamente, as outras esferas são afetadas. Né? Se a gente focar só na mente, não vai ser uma educação integral. Né? Se focar só nos valores morais, também não vai ser. E a função do homem? Né? Como centro assim da criação, ele é o representante de Deus no mundo, responsável por extrair da criação seus potenciais em serviço obediente a Deus e serviço amoroso ao próximo. Desculpa aqui. E consequências para razão e propósito da educação. Por que educar, né? O que é que a visão de homem nos diz? Por que nós devemos educar? E o Doived diria, né, segundo sua filosofia, que seria desenvolver a imagem de Deus, seu mais alto potencial em todas as áreas, né? E a questão do mandato cultural também, que nós vemos lá em Gênesis, né? De que Deus disse: dominai a terra, governai-a, e para isso é preciso conhecer, é preciso estudar, é preciso descobrir, é preciso cavar, descobrir o que está embaixo, descobrir o que está nos oceanos, descobrir o que está lá no espaço. Né? Para você dominar, a gente tem que conhecer. Então, esse que é o entendimento do mandato cultural, que foi dado para a humanidade como um todo. Ele sempre via a raça humana, o Doived falava da raça humana como um todo, não só um indivíduo em particular. A extensão da educação. Quem deve ser educado? Todos que foram feitos à imagem de Deus. Né? São dignos de educação e capazes de se desenvolverem em todos os aspectos. Não que não tem pessoas que naturalmente têm facilidades com um ou outro aspecto, mas todos somos capazes de se desenvolver em todas as áreas. Certo? E esse deve ser também o propósito da educação. E para que educar, né? Para todos, digamos assim, falando crentes e descrentes, o cumprimento do mandato cultural. Então, ainda que você tenha um aluno descrente na sala de aula, é sua função, né, ensinar ele, dar a eles habilidades, conhecimentos, para que ele possa cumprir o seu papel no mundo. Talvez ele vai ser um médico e vai descobrir a cura do câncer. Isso está, né, no propósito de Deus para aquela pessoa, não é um mandato que Deus dá só aos crentes. E o descrente, ele acaba realizando esse mandato sem ser para a glória de Deus, ele faz para a sua promoção, para a sua carreira, mas ele não sabe que Deus está usando tudo isso para conduzir a cultura, a história humana para onde Deus quer. Ele é soberano. Né? E para os crentes, né, além do mandato cultural, nós temos ainda uma responsabilidade maior, que o propósito da educação é fazer que nossos alunos sejam como Cristo em todos os aspectos. A progressiva restauração da imagem de Deus na totalidade do aluno, mesmo naquelas áreas em que ele é mesmo propenso. Então, seria o propósito de agir como Cristo em todo o nosso funcionamento, pensar como Cristo, entender como Cristo, decidir como Cristo, agir como Cristo, dentro de nossa esfera, da nossa situação, né? Glorificando a Deus. Então, alguns autores dizem, não, para o Doived, ele fala tanto da variedade, os objetivos são múltiplos, né? Sem dúvida, os objetivos a gente vai depois esmiuçando, os objetivos da educação são múltiplos, mas eles se centrariam, se a gente tivesse que resumir, seria isso, né? Refletir a imagem, nos preparar nossos alunos para refletir a imagem de Cristo em todas as esferas. E para o currículo, esse autor, Harold van Brummelen, sugere que os objetivos da educação e do currículo cristão devem ser extraídos, segundo a proposta doivediana, da visão de mundo bíblica sobre os estágios da humanidade, criação, queda, redenção, glorificação. Então, aqui, os professores têm uma aplicação bem prática. Né? Você está ensinando, seja lá qualquer assunto, os seus objetivos e sua escolha do currículo ali, você pode, ainda que você tenha um livro que não é cristão, né? Mas qualquer assunto que você esteja estudando, se você estiver consciente desses estágios, você vai poder já ter uma boa base para fazer uma crítica. Né? Ele diz assim, você pode estudar um assunto pensando sempre qual era o plano de Deus para a criação, né? Qual era o mandato cultural do homem, qual o propósito de Deus para essa área específica da criação ou da cultura que estamos pesquisando. Sempre voltar para a criação, porque o mundo como ele é hoje não é como Deus planejou. Né? Como disse Jesus, não foi assim desde o princípio. Então, sempre a gente tenta voltar para a criação. Isso vai dar a gente uma visão melhor de como, né, do nosso assunto, de como interpretar. A queda e a corrupção. Né?
a gente pode se perguntar de que maneira a desobediência humana e o pecado distorceram o propósito de Deus. De que maneira os seres humanos se desviaram das intenções originais de Deus. Tá? Então, qualquer assunto que você estiver estudando, você pode sempre tentar aplicar. Olha, o plano de Deus era esse, né? Para a matemática, para a biologia, para o ser humano. Olha o que o pecado fez. E a obra da redenção realizada por Cristo, né? E a questão do reino de Deus que ele inaugurou. As respostas cristãs à influência do pecado e os preceitos do reino que Jesus nos ensinou, junto com as suas implicações, né? Então, a gente pode descobrir isso a partir da seguinte pergunta: de que maneira a obra redentora de Cristo restaura, pelo menos parcialmente, o amor, a retidão, a justiça que Deus havia planejado para o mundo? De que maneira o currículo pode levar os alunos a uma compreensão mais profunda, uma experiência, um compromisso com o modo cristão de viver? Tá? Então, sempre se perguntar essas 3 perguntas, né? Qual era o plano inicial de Deus para aquele assunto? O que foi que a queda fez? E como o Evangelho redime essas áreas, né? Ou deveria redimir. E alguns incluem também a questão da glorificação, porque a nossa vida não se limita a esse mundo. Então, a nossa educação tem que ter também esse olho para o futuro, sempre apontando o aluno, olha, e na eternidade, a Bíblia diz que os animais vão estar perfeitos, né? Restaurados, ou seja lá qualquer assunto, mas sempre tentando apontar para a glorificação também. De que maneira podemos inspirar em nossos alunos um senso de esperança, força e coragem, apesar de todos os problemas e lutas que enfrentam. Então, essas perguntas nos ajudam a estabelecer alvos bíblicos realistas para a educação cristã, que levem em conta a situação em que a criação, né, se encontra, o mundo sem Deus e os crentes redimidos se encontram, nos dando uma abordagem para tratarmos os diversos assuntos do currículo. Certo? Então, aqui é um pouquinho da antropologia de Doiverd, das suas implicações para a educação. Currículo, para a visão de professor. Não sei se está ficando claro. Vou tomar um golinho d'água aqui. E agora vamos para as contribuições no campo da metafísica, que é a metafísica, a sua visão do mundo, da realidade, né, do que é real. É um tema bastante filosófico, mas é muito interessante. Vou me deter um pouco mais nesse aqui. Então, ele começa dizendo que a visão da realidade é sempre religiosa. Vamos ver o que é que isso significa. Ele diz que o pensamento teórico é governado por uma visão de mundo que é baseada nas nossas pressuposições sobre a natureza das coisas, de Deus, do homem, do mundo, e baseada numa visão de realidade. Tá? E o que é essa visão de realidade? O que é absoluto? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Tá? Essa resposta será sempre religiosa, pois provém do motivo religioso de um coração que ou se afasta ou se aproxima de Deus. Tá? Então, baseado na antropologia dele. Né? Ou vemos Deus como gerador do sentido, de significado de tudo que existe, ou colocaremos um ídolo no seu lugar. Então, como é que a gente deve ver o mundo? Né? Como é que a gente deve ver a realidade? Ele diz assim: o motivo base da criação, que é da redenção, deve ser a resposta da filosofia cristã para a questão central da origem, da diversidade, da unidade, da realidade. O motivo base cristão, né, esse termo filosófico, o Ivo explicou ontem, vê a realidade criada de uma maneira integral e radical e evidencia os grandes estágios da relação entre Deus e o homem. Tá? Então, o primeiro ponto da visão de realidade dele é que é sempre religiosa. Tá? Todos esses teóricos, esses filósofos, como o Ivo mostrou ontem, quando eles querem explicar a realidade, eles não estão sendo neutros, eles são baseados, influenciados pelo seu coração, pelas suas pressuposições teóricas, que, por sua vez, são influenciadas pelo seu relacionamento com Deus. Né? Se o seu coração está unido a Deus, eles vão ver o mundo de uma certa forma. Se não, eles vão ver de uma maneira distorcida, né? Com aquelas lentes que estão distorcendo. Ele fala, então, desenvolve um pouquinho o motivo criação, queda e redenção, que seriam esses óculos que nos permitem ver a realidade como ela realmente é. Né?
Os óculos que Deus nos dá para compreender o que é a realidade. Então, ele diz, afirmar o motivo da criação significa afirmar que Deus é a origem de tudo que existe, que a realidade criada só tem sentido com relação a Ele. Ele diz, como Criador, Deus revela a si mesmo como a origem absoluta de tudo que está fora dele. Deus se expressa ou se revela nas coisas que criou, né? Seja na terra, na realidade supratemporal, nos céus. Doivert também afirma que toda a realidade temporal se concentra no homem, existe por causa do homem e de sua relação com Deus. Então, vocês vão ouvir os mesmos temas, estão tudo interligado. A antropologia dele, a visão de realidade, a visão de conhecimento, sempre esses temas, né? O homem representante de Deus, Deus se revela na criação e nós podemos... Só Deus é absoluto. E se a gente quer entender a realidade, nós temos que entender quem Deus é primeiramente. A queda no pecado, ele explica, só para desenvolver um pouquinho, né? A questão da criação, queda e redenção deve ser compreendida como uma falsa ilusão que surgiu no coração humano, né? De Eva, de Adão, a saber que o eu humano tem a mesma existência absoluta do próprio Deus. Né? Então, a queda é o homem tentando se tornar como Deus, tentando ser o seu próprio legislador, tentando dizer que ele é absoluto, ele pode pensar, ele é autônomo, ele pode decidir por si mesmo. Né? Quando o homem caiu, a sua relação com Deus foi rompida, ele morreu espiritualmente e toda a realidade temporal caiu com ele. Os efeitos da queda, a queda afetou toda a criação. E assim como a queda afetou o coração do homem, né, e com ele toda a existência humana, toda a criação, assim também a redenção por Jesus Cristo significa o renascimento radical do nosso coração. Ele está usando termos filosóficos, né? Então é o que a gente conhece teologicamente como a regeneração. E a redenção deve se revelar no todo da nossa existência temporal. Então não é só na vida religiosa, no domingo, na igreja, no culto, mas a redenção de Cristo, quando atinge o nosso coração, influencia todas as áreas da nossa vida. Por isso que essa é uma ênfase, né, uma tecla da filosofia calvinista reformada. Sempre todas as áreas da vida são afetadas pela nossa fé. Aqui é a base que eles têm para dizer isso. Pensamento teórico, tudo que nós fazemos. Cristo encarnado é o segundo Adão, a nova raiz religiosa em quem toda a realidade é redimida. Tanto o homem como a criação precisavam ser redimidos e Jesus Cristo efetuou a redenção em todo o cosmos. Tá? Aqui entra num tema que eu acho mais difícil de explicar. Existências, seres, sentidos e leis. O Doivert vai dizer que durante a história a existência tem sido vista como a base da realidade. Diz assim, o que é a realidade? O que é a realidade? Ele vai dizer, até agora, a maioria das filosofias diz, o que é real é o que existe. Então, o que existe, então isso aqui é real. Né? Eu existo, então eu sou real. Mas com isso ele diz que nós fazemos da realidade algo autônomo. E, na verdade, quem deveria ser autônomo é só Deus. Só Deus é autônomo. Então, ele vê um problema muito sério da gente ver a realidade como autônoma, da gente tomar a existência como a base da realidade. Vou tentar explicar um pouquinho melhor isso aqui. Né? Quando os materialistas fazem isso, até os deuses são parte da realidade. Né? E ele quer separar, ele quer colocar Deus, dizer, não, existe a realidade que nós conhecemos, mas Deus está acima de tudo. Né? Ele que é a base. Então ele diz, a realidade é criada por Deus e dependente de Deus, o qual está fora dela, mas interage com ela, e ele estabelece o propósito e dá sentido a tudo que existe e acontece. Então ele diz, olha, a coisa primária que nós podemos dizer de uma coisa não é que ela existe, ele diz, mas sim que ela é dependente de Deus e que seu sentido vem de Deus. Então ele tenta substituir a questão da existência pelo sentido. Então ele diz, o que é mais importante? Digamos, eu quero entender quem eu sou. Não é que eu existo, que nem o Descartes falou, né? Eu existo, então, eu penso, senão eu existo. Então, para ele, se ele existe, esse é o principal. E para o Doivert, ele dizia que não, o principal que eu devo conhecer sobre mim mesmo é o sentido que Deus deu para a minha vida, é por que eu estou aqui. É meio filosófico, eu acho difícil de explicar isso, queria que tivesse alguém melhor, mas
Depois vocês pesquisam melhor. Mas vocês vão entender, eu acho que mais. Então, ele diz, se a gente, em vez de pensar na existência como a base da realidade, mas no sentido, isso permite a integração. Ele diz, as coisas são sentido. Ele diz, a realidade tem dois lados. A entidade, que são as coisas e eventos concretos, por exemplo, está aqui a minha garrafinha d'água, o celular, cada um de vocês, a igreja, enfim. E existe a realidade também tem o lado da lei, o lado da norma, que são modalidades em que essas coisas operam e que fornecem o seu sentido. Vamos ver se a gente consegue clarificar um pouquinho mais isso. Ele diz, olha, na metafísica ocidental, as filosofias, né, em voga até agora no Ocidente, as leis dependem das entidades. Tá? Então, eles analisam o Sol. E, ao estudar o Sol, a existência do Sol, as leis são extraídas do Sol, do estudo do Sol, digamos assim. Né? E ele diz que isso leva a dualismos. Dualismo forma, matéria, natureza e graça, natureza, determinismo, determinismo, liberdade. Já na metafísica de Doived, as entidades vêm à existência por causa da lei ou da palavra criadora de Deus. Então, ele vai dizer que o mais importante não é estudar, começar com o Sol e tentar estudá-lo para ver o que é que ele funciona. Não, ele diz o mais importante que a gente pode conhecer para o Sol é porque Deus criou o Sol. Então, se a gente olhar para Deus primeiro, por que Deus, o que estava na mente de Deus para ter criado o Sol? Então, aí que você vai encontrar o verdadeiro sentido do Sol. Não sei se dá para entender um pouquinho. Vamos prosseguir, eu acho que vai ficando claro aos poucos. Outra questão da sua visão de realidade é a sua visão de leis, sujeitos e objetos. Tá? Então, ele fala assim, que então, tudo que existe, né, tem o seu lado da existência e tem o lado da lei. São normas que Deus colocou que regem a maneira como todos nós funcionamos. Então, eu estou aqui falando, eu penso, eu acordo de manhã, porque Deus, no seu propósito, fez o homem com essas características. Tá? Então, ele diz, olha, as leis, elas não impedem a nossa liberdade. Pelo contrário, as leis de Deus, que ele estabeleceu para tudo, possibilitam e dirigem as ações dos sujeitos. Tá? Como é que eu explicaria isso? A gente pode usar a lei de trânsito, tá? Como exemplo. As leis de trânsito restringem a nossa liberdade? A visão reformada é que as leis não restringem a nossa liberdade. Na verdade, as leis possibilitam que a gente possa ir, sair da nossa casa, chegar aqui na igreja em segurança, né? Que a gente possa parar no semáforo, o outro. Então, as leis não estão nos cerceando, elas estão possibilitando que a gente exista, viva, de uma maneira harmônica. Né? Ele diz, isso vem da ideia de que nada é autodependente. Né? Nada na nossa experiência no cosmos é autodependente, tudo remete para além de si mesmo, para sua fonte e sustentador divino, que é quem dá o sentido a todas as coisas. Então, só Deus é autodependente, nós dependemos das leis de Deus para existir, para fazer. Tudo depende das leis de Deus, é o que ele vai dizer. Né? Então, quando ele diz que Cristo é a palavra criadora, é como se quando Deus criou o mundo, né? Ele criou pela palavra. Então, é a palavra de Deus que dirige, como é que eu diria, a nossa existência, a maneira de ser das coisas. Tá? As entidades e pessoas podem funcionar como sujeitos ou objetos dentro dessa estrutura do sentido. Quando elas são sujeitos, ou seja, praticam ações, é porque elas estão sujeitas, dependem, né, das leis de cada aspecto da existência. Portanto, as leis ou o sentido não procedem nem do sujeito. Tá? Então, por que eu acordo de manhã? Por que eu respiro? Por que eu posso falar? Por que eu posso pensar? Não é porque eu quis, não depende de mim. Né? Nem do objeto, a questão da heteronomia, que o Ivo explicou ontem, não é porque outra pessoa aqui quer, mas de Deus. Tá? E isso tem implicações grandes para o problema da filosofia e da educação.
Isso aqui soluciona aquele conflito educacional, né, que diz, devemos formar o indivíduo que não é objeto condicionado pelo meio nem sujeito autônomo. Não é essa a briga da pedagogia, né? Alguns dizem, não, a gente tem que formar o aluno segundo essas leis, e outros dizem, não, o aluno deve ser autônomo, né? Então, essa briga se resolve como? Se a gente vê que tanto sujeito como objeto são sujeitos às leis de Deus, né? Não existe ninguém independente da lei de Deus, não existe um sujeito autônomo, né? Se a gente quer ser autônomo, nós temos que nos submeter às leis de Deus para poder ser quem nós devemos ser, para poder ter a liberdade, para poder ser criativo. Nós temos que também nos submeter à lei de Deus. Então, ele resolve esse problema, né? Até a palavra ser sujeito e estar sujeito, né? Ajuda a gente a lembrar, né? Você é sujeito, você é um ativo quando você está sujeito às leis de Deus. Então, se submeter à lei é a condição para o agir livre. Isso explica, né? É uma visão completamente diferente daquela visão que o Ivo estava explicando ontem, né? Da autonomia do ser humano. Temos que nos libertar de toda a lei. Não, é o contrário. Temos que nos submeter à lei de Deus se nós queremos ser verdadeiramente livres. Certo? Então, por exemplo, se o meu filho ele quer ser livre, ele quer agir de maneira correta, ele quer ser um ser, né, que independente no mundo, ele vai ter que se submeter à lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Obedece seu pai e sua mãe. Né? Se ele obedece o pai e sua mãe, aí que ele vai poder ser autônomo, de certa forma. Vai poder ser criativo. Autônomo no sentido bom, né? De ser independente, de ser criativo, de ser agente no mundo. Então, desejamos formar jovens cristãos que desejam ter todas as áreas da vida sujeitas à lei de Deus. É o verdadeiro oposto, né? Em vez de se emancipar das leis, nós queremos nos submeter, descobrir quais são as leis de Deus para todas as áreas e nos submeter a elas, sabendo que é aí que nós vamos ser felizes, aí que nós vamos poder agir e ser quem Deus planejou que nós fôssemos. Tá? Então, isso soluciona os conflitos da filosofia, a questão da heteronomia, autonomia. O Ivo, ainda bem que ele explicou ontem esses termos que eu acho difícil de explicar, os reducionismos, dualismos, a gente vai ver um pouquinho. Né? Então, o Ivo explicou um pouco melhor isso ontem. Né? A posição heteronômica, que é adotada pelos realistas, a característica do modernismo, enfatiza o objeto ou conhecido como fundamento das leis da realidade. Escolhe-se, portanto, algum aspecto ou objeto da realidade como a explicação final de tudo mais, ocasionando sempre o reducionismo. O que é o reducionismo? A redução de todos os tipos de lei a uma. Tá? Então, por exemplo, se você tem um historiador na sala de aula, a tendência dele é explicar todo mundo, explicar tudo de acordo com as leis da história, digamos, né? Explicar tudo do ponto de vista histórico. Se você tem um matemático, a tendência dele é explicar o mundo de acordo com essa visão mais objetiva, né? E ele diz que isso causa um reducionismo, ou seja, a redução de todos os tipos de lei a uma, em que tudo é interpretado a partir de só um aspecto da existência. Por exemplo, o naturalismo interpreta tudo a partir das leis físicas e biológicas. O comunismo interpreta toda a realidade a partir do aspecto econômico. Né? Então, esse é um aspecto, a posição heteronômica. Então, quando a lei é de outro, normalmente um dos aspectos se levanta e quer dominar todos os outros. Então, ocorre um reducionismo. A posição autonômica, por outro lado, que está mais na nossa época pós-moderna, defendida pelos nominalistas, construtivistas, existencialistas, pós-modernismo, enfatizam que a lei está no sujeito. Né? Enfatizam o sujeito, o conhecedor, e negam a realidade objetiva com as suas leis. Então, como reconciliar sujeito e objeto sem que um seja absorvido no outro? Como é que a gente resolve esse problema da filosofia? Né? E Doivers responde ao fundamentar a realidade não nas entidades, mas na lei de Deus. Então, eu vou pular aqui para baixo. Nenhum nem outro cria leis. Né? Nem sujeito nem objeto cria lei. Cabe aos objetos sujeitar-se às leis que Deus estabeleceu e aos sujeitos descobri-las e agir em conformidade com elas. Não sei se está claro, acho que está difícil. Não está, né? Tá? Legal. Ao menos o André entendeu. Obrigada. Isso também soluciona o problema do dualismo. O
problema do dualismo também é outro problema filosófico que eu também acho difícil de explicar, mas é importante, né? A visão reformada soluciona isso. Lembra que o Ivo falou ontem? Que todas as visões de mundo que não são cristãs, eles tendem a criar um dualismo, a criar contradições internas. Que não, né? Você tem, então, natureza e liberdade. Ah, eu nasci assim. Não, mas eu quero ser assim. Ah, mas eu nasci... Né? Então, cria essa questão. Matéria e forma, né? Com os gregos lá antigamente. Como é que as coisas devem ser, como é que as coisas são. Né? O Francis Schaeffer explica essa questão bem melhor. O dualismo universais e particulares. Né? E a visão reformada soluciona isso. Por quê? Porque nós acreditamos na doutrina reformada da soberania de Deus. Se Cristo governa toda a vida, não pode haver contradições externas. Existem dualidades, ou seja, são dois aspectos que a gente não consegue explicar, mas que a gente sabe que Deus entende, Deus consegue. Então a gente coloca nas mãos deles, a gente mantém os dois, né? A questão, por exemplo, da soberania de Deus, da responsabilidade humana. A gente sabe que na mente de Deus isso está muito claro. A gente que mantém os dois aspectos, mas a gente sabe que não se contradiz, né? Então, por exemplo, exemplos desses dualismos universais e particulares, forma e matéria. Vocês vão reconhecer alguns na questão da educação. Sagrado e secular, soberania de Deus, responsabilidade humana, regeneração no coração e ensino de verdades. Né? A gente ensina as verdades, mas a gente não tem poder nenhum sobre o coração dos nossos filhos. Mas não interessa. Deus disse, olha, ensine a verdade, eu vou fazer a obra no coração dele, ele deu a promessa, então a gente põe as duas coisas nas mãos de Deus. A gente faz ao nosso lado, né? E Deus confia que Deus vai fazer essas coisas funcionarem, acontecerem, né? Ensino e aprendizagem, a mesma coisa, a gente ensina, quando a gente ensina, a gente não pode garantir que o aluno está aprendendo. Mas foi Deus que mandou ensinar, então a gente ensina em fé e sabe que Deus vai fazer acontecer, né? Regeneração e arrependimento, o lado econômico e social. Então, o mundo sem Deus está sempre criando contradições. Essa política é boa no aspecto econômico, mas no aspecto social, não. Não existe isso na teologia reformada. Claro que existe a queda, né? Mas não existe contradições internas. Se a gente está obedecendo à lei de Deus, isso vai ser bom no aspecto social, vai ser bom no aspecto moral, vai ser bom no... Sabe? Eu não sei se vocês entendem bem, mas... intelecto e caráter. Né? Às vezes a gente cria essas dualidades. Não, eu tenho que educar para a mente. Não, eu tenho que se educar para o caráter. Não, a Bíblia de Deus diz, ensina a verdade, e Deus vai usar isso tanto para o intelecto, como para o caráter, como para os sentimentos. Né? Não existe contradição interna. Cabeça e coração, natureza da criança e as potencialidades da criança. Né? Então, são áreas que, na fé reformada, a gente não vê dualismo, a gente não vê contradição. Né? A gente age em fé, sabendo que se Cristo governa toda a vida, ele sabe unir essas coisas. Não há dualismos. Tá? Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. 9h15, ainda tem tempo, né? Essa palestra vai até às 10, né? 9h30. Vamos lá, essa é a parte mais longa, a segunda é mais tranquila. Então vamos para a teoria das esferas modais. É outro aspecto da visão da realidade dele. E é o que eu achei mais interessante. Eu achei muito esclarecedor para a educação. O Doiverd... então aqui eu vou começar resumindo o que estava falando, talvez ajude para introduzir essa outra parte. Então a filosofia de Doiverd tem sido chamada de filosofia cosmonômica. Né? Cosmo, universo, nômica, lei. Então, ele enfatiza tanto essa questão da lei de Deus, do mandamento de Deus, do sentido que Deus quis dar às coisas que ele criou. Né? E diz que as leis de Deus tornam as ações possíveis. Um sujeito age porque ele é sujeito a normas e leis, não apesar delas. Assim, as entidades e pessoas podem funcionar como sujeitos ou objetos dentro da estrutura do sentido. Quando elas são sujeitos, praticam ações, é porque elas estão sujeitas, dependem às leis de cada aspecto da existência. Tá? Isso se reflete na pedagogia. Né? O aluno é ativo ou receptivo? Os dois. Né? A resposta é essa. Sempre se submetendo às leis de Deus. Só um instantinho.
Então, eles dizem, em Deus o sentido e as leis da criação são unificados. Na mente de Deus não existe dualismo, não existe contradição. Deus tem um propósito para o mundo, um propósito para tudo que existe, né? Mas ele diz que o tempo, ele tem uma ideia de tempo cósmico, não me peçam para explicar, porque eu não consigo entender muito bem, mas ele diz que o tempo, nós vivemos dentro do tempo e do espaço, né? O tempo funciona como um prisma que divide esse sentido, né, que Deus tem para tudo que existe, o sentido da minha existência, o sentido da existência de vocês, em vários aspectos. Ele diz, o tempo é o curso através do qual o significado total da criação, concebido por Deus em sua unidade de significado, se manifesta na forma de uma diversidade de significado. Doivres identificou, portanto, 15, alguns dizem 16, aspectos ou modalidades em que os seres, entidades, podem existir com os seus núcleos. Isso é chamado da sua teoria geral das esferas modais. Ele identificou 15 aspectos ou modalidades em que o significado total da realidade poderia se manifestar ao passar pelo prisma do tempo, com seus respectivos núcleos. Seriam aqui. Numérico. Qual seria o número? A quantidade discreta. Espacial. Extensão contínua. Então, digamos, estou falando aqui da minha garrafinha d'água novamente, né? Existe um aspecto numérico da garrafinha d'água, só uma, né? A gente pode tratar da questão espacial, o volume de água aqui. Cinemático, a questão do movimento, né? A aguinha está se movimentando, a gente pode estudar essa mesma garrafa em todos esses aspectos. Físico, questão da energia e matéria. Biótico, vida e vitalidade. Aqui a gente já não pode dizer que a água tem vida, né? Mas a gente pode dizer que a água, ela é uma condição para a vida. Então aqui a água já não é mais sujeito, digamos assim, ela é objeto. Não sei se depois vai dar a entender melhor. Sensitivo, sentimentos. Aqui então a água já não posso falar, mas eu posso falar do meu sentimento com relação à água, né? Analítico, distinção. Formativo, trataria do poder formativo, a questão da criatividade, né, do construtivismo, digamos. Linguístico, representação simbólica, né, comunicação. Social, relacionamento ou intercurso social. Econômico, tá? Então, digamos, ainda pensando na água, eu posso analisar a água em todos esses aspectos, né? Sensitivo, analítico, claro que a água não pensa, mas eu posso ter pensamentos com relação à água. Social, né? O que a água significa para a nossa sociedade. Econômico, quanto custa a garrafinha d'água, como é que está, se a água está acabando, se vai ficar cara. E o núcleo seria a frugalidade. Estético, o núcleo seria a harmonia. Tá? Jurídico, então às vezes a gente fala da água no aspecto estético, né? A gente faz um lago bonito, a gente fala do aspecto estético da água. Jurídico, o que é devido. Ético, questão do amor e autodoação. E credal ou pístico, fé e visão. Então ele diz, tudo que existe a gente pode analisar isso de acordo com todos esses aspectos aqui. Tá? Seja ele sujeito ou objeto. Embora ele vai dizer que o homem é o único que une tudo isso, né? Como sujeito, o homem é o único que contém todas essas esferas e modalidades da existência. Isso tem a ver com aquela questão da realidade que ele estava falando, como o homem foi feito para unir todos os aspectos que existem na criação. Então, ele diz, a identificação dessas modalidades é importante porque é a inserção dos seres nesses diferentes aspectos que lhe dá sentido. E é por isso que as coisas, eventos ou situações têm diversos sentidos e podem ser conhecidas e descritas de maneiras diferentes. Estou falando aqui de um computador, por exemplo. Um técnico de hardware vai analisar o computador sobre um sentido, né? Eu só mesmo, no máximo, fazer uma apresentação aqui mal, né? Outro já vai analisar a questão dos programas. Enfim, a gente pode analisar tudo que existe em vários sentidos, tá? Algumas explicações aqui sobre esses aspectos. Eu achei isso muito interessante. Então, tentem acompanhar comigo. Acho que está pequenininho para ler, mas... Primeiro, esses aspectos nos fornecem as diversas maneiras de existir, os seres e as diversas maneiras de funcionar e agir com sentido, viver e agir. As diversas leis que dirigem cada aspecto da vida, as responsabilidades de cada um nas diferentes esferas de soberania. Então, esses aspectos fornecem as diferentes maneiras dos seres existirem
e funcionarem com sentido. Segundo, cada aspecto tem suas leis próprias, que é esse núcleo, né, que eu falei, o numérico, as leis da matemática, o físico, as leis da física e da química, o lingual, a boa comunicação, etc. São leis diferentes para cada aspecto. A gente não deve misturar. Esses aspectos também são irredutíveis um ao outro. Cada esfera é soberana, que ele reflete Kuyper, né? O homem, por exemplo, no seu aspecto ético ou social, não pode ser analisado consoante as leis da física ou da natureza. Quarto, as leis de cada aspecto nunca poderão ser conhecidas exaustivamente. Deus conhece, mas nós não, né? Quinto, a ordem e dependência entre esses aspectos. Os aspectos subsequentes dependem dos antecedentes, tá? Não sei se voltando aqui rapidinho, né? Se existe, por exemplo, aqui no biótico, um ser com vida, por exemplo, a planta, ela vai ter que existir no sentido físico primeiro, no cinemático, no espacial, no numérico. Então, assim, vai dependendo, né? Os animais já vão começar aqui a partir do sensitivo. Não. Vai do biótico para baixo, né? O ser humano já começa aqui, a partir do sensitivo e do analítico. Tá? Bora ver se a gente vai entendendo aqui melhor. Os aspectos subsequentes dependem dos antecedentes, então a ordem e a independência. Há também uma relação de analogia entre os aspectos. Cada aspecto tem nele ecos de todos os outros, e é isso que torna possível as comparações e metáforas. 7. As leis que regem os aspectos não são sempre do mesmo tipo. Há uma progressão dos primeiros aspectos, que tem leis predominantemente determinativas, né? Por exemplo, no aspecto físico, de movimento, por exemplo, a lei da órbita dos planetas, né? A gente não consegue interferir nessa lei, dizer, não, eu vou contra. Não tem muito. Deus determinou, a gente não tem muito como afetar essas leis. Para os últimos ali, que já são leis predominantemente normativas, que podem ser transgredidas, mas nunca ignoradas. Sempre vai ter uma consequência se nós transgredirmos, por exemplo, as leis de Deus para a esfera aqui econômica, cuja lei é a frugalidade. Se você começar a gastar demais, vai ter consequências, né? A gente pode transgredir, mas vai ter consequências. Já, por exemplo, aqui as leis do movimento, da física, é mais difícil da gente poder transgredir, né? Elas são mais determinativas. 8. A dependência última de todos os seres está em Deus, Criador e Redentor. E isso é tão fundamental que o próprio Deus escreveu isso no tecido da sua criação como interdependência. Ele diz, nós não apenas existimos, nós nos relacionamos. Então é impossível falar do ser humano no aspecto espiritual sem falar de todos esses outros aspectos. Deus nos fez assim, né? Então ele identificou essas modalidades, esses aspectos todos em que a gente pode analisar a realidade. As implicações dos aspectos, vamos falar um pouquinho disso aqui, não tanto para a educação ainda, mas em geral, são infinitas. Ele diz, a humanidade tende a elevar certos aspectos em dadas épocas e lugares. Isso se chama absolutização e leva ao reducionismo, tá? Então ele diz que a humanidade às vezes tende a enfatizar a razão, né? Hoje a pedagogia está enfatizando a questão formativa. Então, ele fala, tem épocas que querem explicar tudo tendo como base a lei da matemática, né? Já aconteceu isso na história, o positivismo, enfim. 2. Em tudo o que fazemos, nós funcionamos através de todos os aspectos e de suas leis, como sujeitos ou objetos em cada aspecto. Se agirmos conforme as leis aspectuais, sejam elas determinativas ou normativas, viveremos com sentido e harmonicamente. A hipótese Shalom, que ele dizia. O efeito da transgressão dessas leis nem sempre é imediato. Parece que quanto mais para o fim da lista, mais os resultados demoram a aparecer. Né? Qual é a lei do nosso relacionamento? A lei do amor, digamos. Né? Se a gente pode não amar o próximo, parece que não está acontecendo nada. Mas as consequências vão vir. Né? Nós não vamos viver no shalom, harmonicamente, se nós não tivermos isso. Né? Já outras leis é fácil de... Se você vai transgredir a lei da gravidade ali, né? Ou a lei dos seres, um bater no outro, um carro bater no outro,
já era a sua vida, né? Vai mostrar claramente. Estamos indo de encontro a um aspecto, não apenas quando desobedecemos às suas leis, mas também quando o ignoramos ou elevamos outro aspecto. Então, não só quando a gente transgride uma lei, mas quando a gente ignora um aspecto, a gente já está distorcendo a realidade. A gente não está vendo as coisas direito, se a gente ignora um, né? Ou quando elevamos um acima dos outros. A gente tenta explicar tudo com base na razão, tudo com base na moralidade. Tudo, sabe? Não estaria certo. O pensamento ocidental enfatiza a independência dos seres e os orientais negam as entidades e querem ver tudo como uma gota no oceano. Doived enfatiza as relações, as dependências e as interconexões entre os aspectos. Tá? E ele diz, segundo ele, o relacionamento entre as entidades leva à ação responsável, enquanto a independência gera competição e a visão oriental, a inatividade. Leva, né? As religiões ocidentais, a gente vê que elas são, né? Levam à inatividade. Nós somos parte da criação, a criação é parte de nós, eles misturam tudo. E já o pensamento ocidental tenta ver tudo como competição, né? Sempre um antagonismo. Não, no lado físico é assim, do lado econômico é assim, mas aí já não vai combinar com o aspecto moral. Não sei se entende. Ele diz que se a gente vê o relacionamento dessas entidades, isso vai levar à ação responsável. E ele diz que a dependência última de todos os seres está em Deus, Criador e Redentor. Nós não simplesmente existimos, nós nos relacionamos. Certo? Vamos falar um pouquinho das implicações desses aspectos para a filosofia educacional. Tá? Vou tomar um golinho d'água aqui. Tá dando para seguir mais ou menos o pensamento dele? O que é que isso teria, né, de implicação para a educação? Para a nossa concepção de educação. Vocês viram que a educação não está em nenhum daqueles aspectos? Não existe um chamado... Existe o formativo, existe o analítico, existe... Os estudiosos, né, do Doived, nessa parte da pedagogia, diriam que a educação não é um aspecto nem núcleo de nenhum deles. Por quê? Porque ela não é ciência, mas ela é filosofia. Então, ele diz que a ciência é o que estuda as leis de cada aspecto. E a filosofia teria o papel de estudar isso, de mostrar como esses aspectos se relacionam, de entender a realidade, fazer o que ele está fazendo aqui. Tá? Então, ele diz que a educação, a pedagogia, ela seria mais uma filosofia. Certo? Não é ciência, mas filosofias. E isso resolve batalhas educacionais. Né? Quando vai ter aqueles grupos educacionais que dizem não, a educação é analítica, é só a mente, é acadêmica. O outro diz, não, é formativo, a gente tem que formar o aluno criativo. O outro diz, não, é social, nós temos... Os marxistas, né? A gente sabe que existe o aspecto social, existe o aspecto formativo. A gente não tem problema com tudo isso. Pelo menos para mim, na faculdade, era assim. Eu ouvia uma coisa e dizia, gente, tem um pingo de verdade aqui, mas tem alguma coisa errada também. Você está certo em alguma área também, né? Todo mundo estava certo, tinha alguma coisa certa. Mas aqui o Doived nos faz entender por quê. Porque para Deus não existe contradição na maneira como Deus fez as coisas. Né? Não existe essa batalha entre o econômico e o ético. Da questão da natureza da pedagogia. Então, a educação ela é multiforme e multiaspectual. Ela passa por todos esses aspectos. Talvez a pedagogia poderia ser melhor definida como uma filosofia de educação do que como uma ciência, já que para Doived a filosofia seria o pensamento teórico que abraça todos os aspectos. Propósito da pedagogia, então. Ela teria como função principal estudar como as diversas visões de realidade, de Deus, do homem, do conhecimento e da ética influenciam a educação e como a educação cristã pode extrair da visão de mundo bíblica os seus objetivos, suas motivações, seus métodos e suas implicações práticas. Então, a pedagogia talvez seria mais uma filosofia. Se isso é verdade, né? O que a pedagogia faria? Estudaria a visão de Deus e como a gente aplicar isso à nossa matéria, ao nosso dia a dia, à prática da escola. A visão de mundo, a visão do aluno, a visão de conhecimento. Então, a visão de Deus.
criador e mantenedor, soberano e legislador, autor da unidade da diversidade, tudo revela. Visão de mundo, né, que a gente tem que aplicar para a nossa área específica ou para a educação de um modo geral, relacionamento, que os fatos e acontecimentos podem ser explicados em sua diversidade e unidade em Cristo. Como nos relacionar com Deus, com os semelhantes e com a natureza de modo harmônico, responsável, que agrada e glorifica a Deus. Qualquer assunto que a gente estiver estudando, essa deve ser a função da pedagogia seria aplicar essa visão de mundo às diferentes áreas. A visão do aluno, valorização do ser humano em sua diversidade de aspectos e relacionamentos. A educação que padroniza é má educação. A questão da centralidade do coração também. E a visão do conhecimento seria teórico e prático e multiaspectual. Então, o que é a implicação desses aspectos para a nossa filosofia educacional? Ele traz para a gente a questão da diversidade, né? E da unidade. Tudo que como ele falou aqui, tudo que padroniza é má educação. Deus fez a gente diferente, Deus fez a realidade, né? Algumas pessoas são mais para a área estética, outras têm um dom mais para outras áreas. Então, a gente não deve tentar padronizar, fazer como se todos... Né? Existe um lado da unidade que Deus nos manda, dar certos absolutos, dar certas regras que vale para todos, mas a gente não pode também tentar fazer como a educação estatal tenta fazer, né? Todo mundo estudar a mesma coisa, fazer uma educação que padroniza. Então, ele nos dá uma base para a gente tratar de uma educação verdadeiramente integral, né? O termo está um pouco usado demais nos nossos dias, mas é um foco da pedagogia reformada. Eu tenho vários livros de pedagogia reformada e eu sempre vi esse tema, integração. De onde isso vem, né? É do Doived, assim, são dos seguidores do Doived, ele enfatiza muito essa questão. Então, o que seria uma educação verdadeiramente integral? Uma educação que desenvolve habilidades próprias daquela área. Então, pense naqueles aspectos lá. Tá? Então, nós temos que desenvolver habilidades. O conhecimento conceitual também, teórico, analítico, envolvendo classificação, métodos, regras, com forte ênfase linguística, questão mais teórica. Terceiro, valores e atitudes ligados àquele aspecto, que devem ser entendidos no sentido mais amplo possível, tá? Ética pessoal, moralidade, mas também a precisão matemática, a clareza na comunicação, a boa mordomia dos recursos na economia, a expressividade da beleza nas artes, a precisão e discernimento na observação, interpretação e raciocínio, até a santidade na esfera espiritual e etc. Então, tudo que a gente ensina, a gente sempre fala, né, habilidades e teoria. A gente deveria incluir também valores e atitudes ligados ao aspecto e a sabedoria, que seria o que mantém o aspecto em harmonia com todos os outros. Dessa forma, o propósito da educação não é ampliado apenas horizontalmente, de modo a incluir todos aqueles aspectos, mas também verticalmente, aprofundando o conhecimento em cada um deles, a fim de incluir a prática, teoria, moralidade e a relação com os demais aspectos e com Deus. Aqui tem uma formulazinha para você ensinar o que você quiser ensinar, né? Tente relacionar no que for possível com aqueles outros aspectos. Não dá para relacionar com tudo, mas qualquer outra ligação que você fizer vai ajudar a criança a ter o sentido, a visão que Deus tem das coisas, que não é só bitolada, né? No seu relacionamento. Mas também essa questão vertical, né? Tente ensinar não só teoria, mas habilidades, valores e atitudes ligadas àquilo, né? Que nem ele falou, não é só ética moral, mas quais seriam os valores da arte, né? Beleza. Quais seriam os valores na questão da comunicação? A clareza, né? Enfim. E a sabedoria, que é a prática disso. Algumas implicações dos aspectos para o currículo, né? Qual seria o conteúdo da educação? Seria estudar as leis de cada aspecto e os resultados de sua aplicação ou transgressão. Olhar para o mundo e para a história com os olhos de Deus e a restauração da imagem de Deus. Então, o que a educação deveria fazer? Estudar as leis de Deus para cada aspecto e os resultados de sua aplicação ou transgressão. Tá? A gente tem que ter cuidado, porque, por exemplo, um historiador pode dizer, eu descobri uma lei de Deus, eu descobri
que quando na história acontece uma fase assim, sempre acontece outra. Nem sempre, pode até ser uma regra que você está anotando, mas cuidado para não impor uma lei que é sua, a dizer que é uma lei de Deus, né? Mas Deus tem suas leis para a história, mas às vezes Ele nos surpreende, muitas vezes, tá? Então, o nosso conhecimento dessas leis sempre é relativo. Então, a gente tem que ter cuidado para não impor. Mas a gente deve buscar estudar e compreender quais são as leis de Deus para cada área. Outra é a questão da ampliação curricular, né? A gente ter clareza dos nossos objetivos em cada aspecto e não ignorar aspectos. Então, eu acho que isso ajuda a gente. Sempre fala de educação integral, a gente sempre pensa no sentimentos, razão, moralidade, mas ele nos deu um leque mais amplo, de certa forma, né? Quando a gente quer relacionar com outras coisas. Tem um aspecto numérico, tem a questão do movimento. Eu posso estudar em todos esses sentidos, né? Sensitivo, analítico, biótico, formativo. Então, eu acho que isso ajuda o professor, assim, como é que eu posso expandir esse tema, né? Como é que eu posso relacionar outros? A questão da interdisciplinaridade, né? Buscar o relacionamento do assunto e seu sentido em outras modalidades, e principalmente em Deus e no seu propósito soberano. E o propósito da educação seria o melhor e mais sábio funcionamento em cada aspecto. Aí alguém pode dizer assim, sim, mas então como é que a gente vai fazer? A gente parece que a educação já está de mão cheia, tentando só ensinar um conteúdo ali. Como é que a gente vai conseguir ampliar esse leque todo? Como é que a gente vai conseguir relacionar? Eu sou professor só da minha área, eu não sei o que o outro professor de ciências está estudando. Como é que a gente faz isso, né? É um desafio para a escola, mas vamos balancear aqui com a questão da soberania das esferas, que o Abraham Kuyper fala, né? Eu estudando um tempo desse sobre educação clássica, né? Dos gregos, e até nos nossos dias tem tido uma ressurreição assim, da educação clássica. O que eles tentam fazer? Eles focam no acadêmico, né? Então, as pessoas às vezes criticam a educação clássica porque ela é só acadêmica, né? Versus a educação da pessoa completa. A gente tem que estudar, a gente tem que educar a pessoa completa, é verdade. Nós temos que estudar, formar a pessoa completa. Mas a escola consegue fazer isso? Né? Quem é que tem essa responsabilidade? Na verdade, é os pais. E quando a gente contrata um professor de música, claro que a gente espera que ele leve em conta o sentimento do nosso aluno, a capacidade mental, mas a função dele ali, a gente contratou ele para ensinar música, né? Então, a gente fez essa análise assim que o sucesso da educação clássica, né, o tradicional, que a gente conhece mais como educação tradicional, é que ela conseguiu focar no acadêmico ali, né? Então, tem uma desvantagem, que ela não fez ela não é muito bem sucedida em fazer, né, analisar, formar o ser humano completo, mas ela talvez seja uma estratégia consciente para a gente tentar focar também. Talvez um dos problemas atuais da educação escolar é que ela está saindo de sua esfera acadêmica, a questão da escola agora, especificamente, né, como instituição, e assumindo o papel da família, da igreja, da comunidade. O professor fica tão sobrecarregado com funções como socializar, disciplinar, formar visão de mundo, que não consegue ter o tempo e o foco no ensino acadêmico. Sem esse foco, as escolas têm fracassado no requisito acadêmico e também não conseguem realizar nenhum desses outros papéis eficientemente, né? Formar o aluno integralmente, espiritual, moral, vocacional, afetivo, é pedir que a escola, um professor, um currículo, façam o dever que Deus deu aos pais e que os pais, por sua vez, reconhecem que eles não conseguem fazer isso também, só Deus pode fazer isso. Então, você vê que a educação moderna tenta passar para a escola um papel que só Deus pode fazer, que é formar o homem assim dessa questão complexa. Então, eu não quero que vocês confundam que o nosso ideal é formar o homem integral, mas que não necessariamente esse é o papel da escola, né? É dado a Deus para os pais, principalmente, mas a escola, ela não é errado ela focar também, né? No lado acadêmico. Ela não pode também cuidar do lado afetivo de todos os alunos, não cabe a ela, né? Então, só para dar um equilíbrio aqui, focalizar o acadêmico por um momento não é errado em si, desde que as outras instâncias não sejam negligenciadas, desde que haja pessoas responsáveis pelas demais instâncias, tá? Condiz com a questão do Abraham Kuyper, que propõe a importância da soberania das esferas, na questão das instituições. Não reconhecer as esferas de atuação de cada entidade
leva a essa mentalidade do governo grande, que se reflete na escola grande, que quer abarcar tudo. E o professor não dá conta, né? Não é a função da escola formar também completamente. A gente não quer ir contra, né? Se a gente tiver como relacionar com outros assuntos, ótimo. Mas comunique para o pai um assunto que, né, afetivo, que está com problema, mas não é também a função da escola, né, que toma o lugar da família, da igreja, da sociedade, perde seu foco. Tá? Então, só para dar aqui um equilíbrio quando a gente fala de integração. Certo? Aqui eu consigo terminar ainda essa parte da epistemologia do Doivres? Eu já estou cansado de querer parar para... Essa parte é mais curta, a questão da epistemologia do Doivres. O que é que o senhor acha? Deixo para a próxima? Posso deixar para a próxima também. Deixa eu ver aqui. Cleus. Tá. Tem. Eu preferia terminar agora, se vocês aguentarem só um pouquinho mais. Essa parte é mais curta, tá? A questão da epistemologia de Doivres, a gente já está só passando aqui. Ele enfatiza a raiz religiosa. Tá? O que é epistemologia? A teoria do conhecimento, né? A filosofia do... Como é que a gente conhece o mundo? Então, ele diz que o nosso conhecimento é afetado pela raiz religiosa. O conhecimento verdadeiro do mundo depende do conhecimento verdadeiro sobre nós mesmos, que, por sua vez, depende de um verdadeiro conhecimento de Deus. O ponto de partida nunca deverá ser o homem autônomo, mas o homem em sua relação com sua origem com Deus. Olha essa citação. Se este conhecimento religioso central for um falso conhecimento de Deus, então toda a epistemologia baseada nesse conhecimento estará fadada a distorções e antinomias. Porém, se esse conhecimento no coração for o verdadeiro conhecimento de Deus, toda atividade teórica poderá ser bem-sucedida, pois ela se harmonizará à ordem da criação estabelecida pelo Criador para reger o pensamento teórico e resultará, por isso, em um conhecimento verdadeiro acerca da realidade. Tá? Então, conhecimento verdadeiro da realidade depende das nossas pressuposições, do nosso relacionamento com Deus. Se não estiver correto, eles vão inverter a verdade de Deus em mentira. Né? A gente vai tornar um aspecto da realidade um ídolo. No fundo, pode até ter muito conhecimento, é verdadeiro. A verdade de Deus, as pessoas, os crentes conhecem também. Mas não vai ser dirigido, não vai refletir o pensamento de Deus, o sentido que Deus quis dar para aquilo, mais completo. Né? A base da epistemologia reformada é que nenhuma esfera da vida é neutra. O Ivo explicou isso muito bem ontem. Né? A ciência e o pensamento lógico são religiosos no sentido de nossa visão do que é autônomo. Deus ou a realidade. Tudo depende de Deus, só Deus é autodependente. Ele é o criador das leis da lógica, da natureza, não está sujeito a elas, mas elas revelam o seu caráter. Tá? A revelação, então, é a base de nossa epistemologia. E Jesus Cristo, a sua pedra angular. Essa citação de Doivres, ele chega a dizer que o conhecimento teórico só será verdadeiro se for cristocêntrico. Só vai conseguir o sentido mais profundo das coisas se você chegar em Cristo. Assim como a Bíblia, né? Tudo ali pode ser explicado, cada palavra, cada história tem que apontar para uma verdade sobre Cristo. O conhecimento de tudo é também assim. A gente tem que encontrar um link em tudo para Cristo. Deveria conseguir, é difícil, né? Mas a gente deveria conseguir. Nossa filosofia, Doivres diz, aceita ousadamente a rocha de escândalo da cruz de Cristo como a pedra angular da epistemologia. E assim ela também aceita a cruz do escândalo, do desprezo, da rejeição dogmática. Dentro da limitação e fraqueza da carne, nós compreendemos a absoluta verdade de nosso conhecimento de Deus, derivado de sua revelação em oração e adoração. Podemos conhecer a verdade, sim, porque Deus nos revelou. Né? Essa que é a base, a revelação de Deus. E a natureza da epistemologia reformada ela é pluriforme. Eu achei isso aqui um aspecto bem interessante para a educação. Uma de suas descobertas mais essenciais à educação está que ele não vê o conhecimento como núcleo de um aspecto em particular. Cada aspecto provê uma maneira distinta de conhecer. O conhecimento de fenômenos sociais, por exemplo, com seus métodos e princípios, é diferente do conhecimento analítico ou científico.
A epistemologia não é uma, ela é pluriforme. Então, a gente fica, às vezes, né, na academia, pensando aquela questão dos métodos. Não, o método tem que ser ensino em sala de aula como palestra. Para certos assuntos, esse é o ideal, né? Aí já vem os outros, não, tem que ser tudo pela manipulação e tal. Para certos assuntos, sim, né? Você não vai ensinar a lei da lógica pela manipulação. Tá difícil. Cada aspecto tem uma maneira diferente, tem métodos próprios. Tá? Isso não resolve alguns problemas nossos, né? Acadêmicos da pedagogia. Ele reconhece que o Ocidente tem dado uma enorme importância ao conhecimento teórico-analítico. Né? A gente vê isso, é uma crítica que se faz à escola tradicional. Né? Tudo é analítico, não está se formando a questão da criatividade, não está. É verdade, a gente deveria. Né? De fato, esse tipo de conhecimento não pode dar conhecimento completo de nada, isso porque conhecer envolve outros aspectos, não só o analítico. Outro aspecto importante da epistemologia de Doived é que o conhecimento humano é relativo. Existe absoluto? Existe. Em Deus e nas verdades que ele revelou. Mas o nosso conhecimento dessas verdades é relativo. Mesmo quando se busca conhecer através dos aspectos, né, abarcando tudo, nunca poderíamos conhecer completamente. As leis dos aspectos são absolutas, mas o nosso funcionamento aspectual é relativo. Conhecer é um funcionamento em um ou vários aspectos e também reflete as visões de mundo religiosas, portanto é relativo e incompleto. Mas a verdade absoluta existe, é encontrada em Deus e com a revelação nós podemos nos agarrar a ela, né? Se nós estamos baseados nas verdades reveladas na Bíblia. Então, o crente, em contraste com essa atitude do homem sem Deus, reconhece essa distinção entre o conhecimento divino, é completo, é autocontido, e o humano, que é parcial, derivativo, dependente de Deus, confia na necessidade, autoridade, suficiência e na clareza da revelação de Deus como ponto de partida do seu conhecer. A doutrina da revelação de Deus, como resumida na Confissão de Westminster, constitui a base da epistemologia cristã, que Van Til, que vai ser um seguidor de Doived, vai também fazer algumas críticas, mas busca desenvolver e aplicar, tendo sempre em vista o contexto da criação, queda e redenção. Tá? A necessidade da revelação para o nosso conhecimento. Isso resolve vários conflitos epistemológicos, né, entre pensamento teórico e cotidiano. Esse é outro aspecto de Doived que eu achei interessante. Ele sustentou que existe aquela briga, né, entre o cientista, o filósofo, os teóricos e a dona de casa, a mãe, né? A gente tem a pessoa que talvez não tenha aquela formação, a gente tem certos... Não, eu sei que essa planta é boa para... Esse chá é bom para aquilo. E vai lá e fica sempre com embate com o especialista, né? Então, o Doived sustentou que existem 3 tipos de pensamento. O pensamento cotidiano, que envolve todas as modalidades, embora não pensemos nelas explicitamente. A abstração inferior, quando focalizamos nossa atenção em um aspecto da situação, embora ainda estejamos cientes do contexto, e a abstração superior elevada, que seria a ciência, né? Quando não apenas focalizamos um aspecto, mas o isolamos de todos os demais, a fim de estudarmos as suas leis. Esse é o papel da ciência, do pensamento teórico. Tá? O Guilherme de Carvalho, ele dá sempre aquela explicação de acho que o Doived dava também, de um telescópio, né? O telescópio é ótimo para a gente estudar ali aquele astro, mas se a gente viver, acordar de manhã com o telescópio e tentar fazer as coisas, a gente não vai conseguir viver corretamente. O nosso conhecimento do dia a dia, cotidiano, é muito importante, é a base para a gente julgar o resto, né? Então, isso ajuda a gente a não idolatrar os cientistas, né? Ou que a gente vai ver um pouquinho melhor. Entretanto, para ele, a realidade se encontra na experiência ordinária. Então, o Doived vai valorizar o nosso conhecimento do dia a dia, cotidiano. Até mais, de certa forma, do que o científico ou o filosófico. Ele diz, olha, a realidade se encontra na experiência ordinária, não no mundo da abstração teórica. No fim das contas, o pensamento teórico não nos dá um acesso privilegiado ao real. Ele nos dá um acesso mais profundo, mais detalhado. Mas a posição mais privilegiada é a nossa, que Deus nos deu, com todos, que a gente funcione dentro de todos os aspectos. Ele se alimenta do nosso acesso ao real, que está no mundo da experiência ordinária. Tá?
Então, eu achei isso interessante porque é uma solução para o problema da tirania do especialista, né? Aquela questão, o professor e a mãe. O professor foi, estudou e diz que tem que ser assim. E a mãe, com seus instintos maternos, né? Vem com uma coisa diferente, fica aquela briga, né? Nutricionista e a dona de casa, né? Tem essa briga. O teólogo e o crente. E evita o orgulho da erudição. Faz o erudito, o aluno, mais humilde. Olha, você está estudando aquela área, mas não quer dizer que porque você se aprofundou tanto que você é o dono da verdade agora naquilo, né? Às vezes a gente fica bitolado naquilo. Quando a gente não relaciona aos outros aspectos, é um conhecimento meio distorcido, né? Existem outros aspectos que influenciam também. A questão da comida, por exemplo, né? Não é só o que é o mais saudável, mas existe um aspecto emocional e outros. E a mãe, a dona de casa, às vezes consegue ter mais um jeitinho, né? E aí acaba tendo um conhecimento mais verdadeiro, por exemplo, da natureza do seu filho, da questão da disciplina. Então, eu achei interessante que ele resgata essa questão do conhecimento cotidiano. E a escola deve sempre ir e vir e voltar nesses 3 tipos de pensamento. Outra solução que a epistemologia de Doiverd traz é para o conflito ciência e religião. Ela define o papel da ciência como pensamento teórico centrado em um aspecto da existência humana, eu já falei isso, enquanto a filosofia é o pensamento que abraça todos os aspectos. Por isso, o alvo da ciência é o estudo da diversidade de significado, enquanto a filosofia seria dirigida à compreensão da totalidade de significado. E o Bargen diz isso dá à ciência uma definição interessante. Ela deixa de ser definida pelo método científico, nem por rigor, nem em termos da velha batalha entre empiricismo e racionalismo, nem por uma busca da verdade absoluta, que é impossível para a ciência, né? Quando um cientista diz, eu descobri a verdade absoluta, não, verdade absoluta é só na Bíblia. A ciência não tem esse poder. Daqui a pouco é descoberta uma outra coisa e, né, a gente sabe que existe isso, né? Mas como uma tentativa de estudar as leis de um aspecto. Isso significa que a ciência não estuda primariamente coisas, o lado da identidade, mas a lei aspectual, o lado da lei. Coisas tais como o método científico e rigor são apenas meios para estudar as leis. Então, o papel da ciência é estudar as leis de Deus para cada esfera. Cada aspecto delineia uma área específica das ciências. Cada ciência tem métodos distintos. A ciência é uma atividade legítima e ordenada por Deus para a sua glória. Laborando dentro da esfera da ciência, a pessoa tem a obrigação de submetê-la, juntamente com as demais esferas da vida, ao senhorio de Jesus Cristo. Como uma esfera soberana, a ciência está livre da interferência da igreja e dos outros agentes, mas ela não deixa de ser determinada pela religião, fato que não a torna menos científica. Tá? Então, ele trata dessa relação interna e integral entre fé e empreendimento científico, e com base nessa visão de mundo, ele abre caminho para uma atividade científica cristã, né? A ciência sobre o senhorio de Cristo. E rapidinho as implicações da epistemologia de Doiverd para a educação. Toda educação é religiosa, baseada numa cosmovisão religiosa. Não há neutralidade no pensamento, não há neutralidade na educação também. Qualquer livro que você pegar, qualquer assunto que você tratar, vá pesquisar quem é o autor, duvide do que está ali, saiba que existe uma mentalidade religiosa, uma agenda que é essencialmente religiosa, por trás de fatos que, né, teoricamente seriam neutros ali, que eles dizem que são neutros. Daí a necessidade da educação cristã, no lar, na escola. Né? Porque se existisse fato neutro, não precisava ter educação cristã. Não precisava ter uma escola confessional. Né? Mas a gente crê que não, é só aqui mesmo que a verdade mais profunda sobre tudo que a gente aprende vai ser conhecida. O conhecimento alienado de Deus não tem sentido, é falso, torna a realidade um ídolo, né? Porque considera realidades e leis autônomas e ensina mentiras. Então, quando você ensinar a matemática, as leis da matemática, o principal que você deve passar para o aluno é que essa lei foi dada por Deus, que funciona assim porque Deus estabeleceu assim. Né? É ligar a questão religiosa. O ensino que glorifica a Deus precisa apresentar todos os seres, fatos e acontecimentos em sua dependência de Deus e à luz do sentido que Deus deu a eles. Todas as etapas da educação cristã devem ser diferentes da secular, de acordo com o homem que quer formar, com o compromisso com Cristo, modo de vida cristão, desejo de servir. Tudo vai ser diferente. No fundo, a nossa educação vai ser diferente em todas as áreas da educação nas outras escolas.
necessidade, então, de construir a consciência antitética entre o reino de Cristo e o mundo. Isso pressupõe conhecer o outro lado, conhecer as outras filosofias que não são cristãs e se relacionar com o pensamento não cristão, retirando contribuições, mas sem assimilar suas bases anticristãs que sempre estão lá. Questão dos métodos de ensino, já falei, né? Existem diferentes métodos para cada aspecto. Então, a abordagem do Everdiana provavelmente seria eclética. Tanto os métodos mais práticos, como atividades e experiências, quanto os métodos mais escolásticos têm seu lugar na educação reformada, dependendo da área de conhecimento e do tipo de habilidade que a gente quer formar. Às vezes a gente quer mais a questão da habilidade, às vezes a gente quer trabalhar mais a teoria. Vão ser métodos distintos para essas coisas, né? Aqui vai ser só teoria mesmo. Está difícil aplicar para a prática muito aqui. Fazer uma atividade de grupo aqui vai estar difícil para esse contexto, né? Para esse tipo de assunto. Visão de conhecimento, resgate da importância do conhecimento cotidiano, que abarca todos os aspectos. A visão da erudição como humilde, relativa, né? Dependente da revelação. O papel do professor como cientista e filósofo, ou teólogo. Deixa aqui a pergunta, eu vou tratar disso na segunda palestra. Não mero facilitador da aprendizagem, não. De acordo com a visão reformada, o professor ele é um especialista no seu aspecto. Ele tenta aplicar aos outros, fazer as junções, mas ele é um especialista naquele aspecto da ciência. E o foco da educação. O aluno como sujeito e objeto resolve o dilema entre a educação progressista, centrada no aluno, e conservadora, centrada no conteúdo, né? O aluno ele é sujeito, crítico, criativo, sim, mas sempre dependente e objeto, dependente da comunidade humana, da igreja, precisando também assimilar esse patrimônio que reflete as leis de Deus em todas as esferas. Quando Paulo disse a Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, ele une essas coisas, não existe contradição, né, entre o alvo do aluno e o conteúdo. Não, tá tudo junto, você vai crescer se a doutrina também, se a verdade for, né, o conteúdo for ensinado. Crescemos em nossa personalidade como sujeitos críticos e criativos à medida que conhecemos e aplicamos as verdades objetivas de Deus. Não é possível construir, eu acho que, né, os construtivistas querem, sem material. Então, a gente precisa do conteúdo para poder depois formar alunos criativos, né? Não estão em contradição. Então, concluir. Vimos um pouco sobre o contexto, a vida e obra, né? E como essas 3 áreas afetam a educação, antropologia, metafísica, epistemologia, a partir dessa noção base da raiz religiosa do pensamento. Vimos que ele buscou construir uma filosofia reformada abrangente, consistente com a Bíblia, dando-nos um arcabouço filosófico consistente com a nossa fé, ajustado aos nossos dias e aos avanços da modernidade. Então, essa primeira palestra foi abrangente, foi assim, impossível tentar resumir o pensamento de Doived e aplicar para a educação numa palestra só. Podia ser um curso de muitas horas. Foi densa, né? Assim como o pensamento de Doived também é abrangente, complexo e profundo, né? Mas apresenta, não sei se vocês conseguiram, insights em várias áreas. Essa primeira palestra também focalizou nas suas contribuições aos aspectos positivos. Na próxima, a gente vai tentar organizar um pouco essas lições, tá? Para tornar mais prática, para vocês levarem para casa ou para a escola. Mas antes disso, a gente vai ver um pouco do resultado do desenvolvimento das aplicações dessa filosofia, né? Seguidores e quem tem seguido, e algumas críticas também, tá? E procuraremos apontar, então, alguns perigos também, como superar e tirar algumas lições para a gente. Tá? Então, era isso. Primeira palestra. Respire.